Como orar corretamente, né? Como orar segundo a Bíblia. Nós sabemos que quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, muitas dúvidas começam a surgir ao longo da nossa caminhada. E uma delas é como orar corretamente, como orar segundo a Bíblia, como orar de maneira que Deus ele venha responder. E muitos começam a dizer, eu não sei orar, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei se eu devo orar de pé, deitado, de joelho, como que eu devo para fazer as minhas orações. E eu decidi criar esse vídeo para poder te ajudar com 7 formas práticas para você iniciar a sua oração e Deus está respondendo as suas orações. Bom, a primeira forma que eu quero te ensinar a estar orando corretamente é começar a sua oração com adoração ao Senhor. É isso mesmo, nós precisamos entender que a oração ela tem tudo a ver com adoração. Por exemplo, em Isaías capítulo de número 6, a Bíblia diz que ele tem uma visão do Senhor e ele vê o Senhor em um alto e sublime trono e ele vê serafins à sua volta e a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam e diziam uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender que Deus ele é Criador e nós somos a sua criatura, que Deus ele é Pai, que nós somos filhos e nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O próprio Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo número 6, ele começou dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando ele ia orar, Deus ele sempre começava glorificando ao Pai. Por exemplo, ele dizia, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste aos pequeninos. Quando ele ia fazer a multiplicação dos peixes e dos pães, ele também elevava a Deus, dizendo, Pai, graças te dou, e aí ele partiu o pão, e aí ele partiu o peixe, e havia aquela multiplicação. Então nós precisamos começar a nossa oração adorando a Deus. Então comece exaltando a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Comece glorificando o nome do Senhor, ok? O segundo passo que eu preciso te ensinar para que você venha aprender a orar corretamente é começar também pedindo perdão ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus ele é santo, que nós somos limitados, que nós somos falhos, que nós erramos todos os dias e por mais que nós procuramos se achegar a Deus, nós precisamos nos arrepender das nossas falhas. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, os teus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas são as nossas iniquidades que faz separação entre nós e o Senhor. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus e nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Jesus conta a história de um publicano e de um fariseu que subiram no templo para orar. O fariseu dizia, Pai, graças te dou, porque não sou como esse pecador, esse publicano, eu dou dízimo 2 vezes por semana, eu jejuo, eu consagro, enfim. Enquanto o publicano batia no peito, de cabeça baixa, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a Bíblia diz que aquele foi justificado diante de Deus porque ele reconhecia o seu estado pecaminoso, tá? Também Pedro, né? Quando Jesus entra no barco de Pedro e Pedro tem aquela sua primeira grande pesca e pesca aquela quantidade de peixe, a Bíblia diz que Pedro se prostra diante de Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Na verdade, o que Pedro estava dizendo é que ele não era digno de estar na presença do Senhor pelas suas falhas, pelos seus erros, pelas suas limitações. Então sim, nós precisamos começar se humilhando diante de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que ele vos exaltará. Também segundo as Crônicas, capítulo número 7, do versículo 14, diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos também, anota aí, começar pedindo perdão. A terceira forma que você precisa aplicar na sua oração, se você quiser ter resultado, é claro que você não poderia deixar de agradecer ao Senhor. Vamos lá, recapitular? Primeiro você começa exaltando a grandeza de Deus, depois você começa reconhecendo a sua pequenez e terceiro você começa adorando e agradecendo ao Senhor. Nós precisamos muito mais do que começar uma oração pedindo a Deus, é agradecendo por tudo aquilo que Ele já deu. Ao invés de eu pedir a Deus para que Deus venha preparar um carro, eu agradeço pelo carro que Ele já me preparou. E se Ele não me preparou, eu agradeço pela saúde que Ele tem me dado para que eu possa andar a pé, andar de moto, andar de bicicleta, enfim, eu preciso agradecer por aquilo que Deus Ele já me entregou. Ao invés de orar a Deus pedindo a casa própria, eu preciso começar a oração agradecendo a Deus por Ele me dar condições de pagar o aluguel
todos os meses. Ao invés de eu pedir ao Senhor uma roupa nova, um terno novo, um vestido novo, eu preciso agradecer por aquilo que Ele já me entregou. Muitas pessoas se colocam diante do Senhor somente pedindo: Senhor, me dá, Senhor, prepara, Senhor, faz, mas se esquece de agradecer pelo pão de cada dia, esquece de agradecer pela saúde, esquece de agradecer pela família, pelo cônjuge, pelos filhos. Então você precisa começar também a sua oração agradecendo a Deus. Começa adorando, começa pedindo perdão e começa agradecendo ao Senhor. Quarto ponto que você precisa colocar na sua oração, se você quiser que Deus ele responda as suas orações. Agora sim, é pedir ao Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos pedir ao Senhor, por mais que Ele nos conheça, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece aquilo que nós precisamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 7, no versículo de número 7, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate a porta abre-se-vos-á. Então, embora Deus ele nos conhece, embora Deus sabe do que você precisa, Ele quer ouvir da nossa boca o que nós precisamos. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando a nossa dependência no Senhor. Nós estamos dizendo: Pai, eu dependo de Ti. Pai, eu dependo do Senhor. Pai, eu sou limitado, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso de saúde, eu preciso de cura, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a ajudar. Então você precisa começar a pedir ao Senhor. Tem gente que acha: não vou pedir porque Deus sabe o que eu preciso, Ele é grande, Ele é poderoso. Isso não limita o poder de Deus na sua vida, pelo contrário, isso potencializa, porque demonstra o quanto você precisa dele na sua vida, tá? Então, quarto ponto é você estar também pedindo a Deus. Quinto ponto, para que Deus ele venha receber a sua oração, ore segundo a Bíblia. Quinto ponto que você deve colocar na sua oração: ore segundo as Escrituras Sagradas. Muita gente diz: eu não sei o que falar com Deus, mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos vários tipos de orações, principalmente no livro dos Salmos. Então, se você não sabe como orar, pega as Escrituras Sagradas, leia as Escrituras Sagradas e aplique isso na sua vida. No livro de Salmos você vai ver oração por socorro, oração por livramento, oração por proteção, oração por agradecimento. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela te ensina a orar. Ponto importante também para que você use as Escrituras Sagradas ao seu favor para levar uma vida de oração, é porque Deus também ele zela pela sua palavra para que ela não venha cair por terra. Quando nós oramos sem a direção da palavra de Deus, nós começamos a lançar palavras e essas palavras muitas das vezes não condiz com a vontade de Deus. Lembra que eu te falei do outro tópico que você precisa aprender a pedir? Pois é, a Bíblia diz que tem situações que você pede e não recebe porque pedes mal. Quando eu peço algo que não está alinhado com o propósito, com o plano que Deus tem para a minha vida, ou quando eu peço algo que não vai acrescentar valor para a minha vida cristã, que não é louvável diante de Deus, Deus não irá responder a minha oração, Deus não irá me conceder aquele pedido. Então eu preciso orar a Bíblia. O que é orar a Bíblia? É eu estudar ela e orar segundo ela. Então, pela palavra de Deus, eu aprendo como orar pedindo livramento, orar pedindo cura, orar pedindo proteção, e assim as Escrituras ela vai me ensinando a orar, e também Deus zela pela sua palavra para que ela não venha cair por terra. Uma coisa é você estar pedindo algo a Deus com as suas próprias palavras, outra coisa é o Senhor dizer: Senhor, entra com cura, porque a tua palavra diz que o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor liberta. Percebe que há uma grande diferença, e Deus ele vai trabalhando ao seu favor de maneira muito mais eficaz, porque ele vai zelando pela sua palavra, vai lembrando das suas promessas, ou melhor, você vai lembrando das promessas de Deus que ele tem para realizar na nossa vida, e Deus vai lá do céu para a terra e vai dizer: olha lá, tem alguém que ainda acredita nas minhas promessas, tem alguém que crê na minha palavra, e eu vou operar e o meu nome será glorificado, tá bom? Então, ore segundo a Bíblia. Esse é o quinto ponto aí para que Deus ele venha receber a sua oração. E o sexto ponto, a sexta forma de você estar orando é: seja sincero, seja você. Tem pessoas que acham para que Deus receber a sua oração, ele precisa ter uma voz eloquente, ele precisa ter palavras bonitas, mas na verdade Deus ele quer sinceridade. O que Deus ele quer é alguém que se coloque diante dele de
todo o seu coração. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus ele não resiste. Para que Deus ele não venha receber a sua oração, você precisa simplesmente abrir o seu coração para Deus, dizer como você está se sentindo, dizer aonde você quer chegar. Você precisa ter Deus ao seu lado como um amigo, como um conselheiro, como alguém que vai te orientar, como alguém que não está ali para te julgar, para te apontar, mas sim para te corrigir, para te colocar de pé. Mas para isso você precisa ser extremamente sincero para com Deus. A Bíblia diz em João capítulo 4 em diante que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. O texto fala sobre adoração, mas lembra que eu falei no começo desse vídeo que oração tem a ver com adoração. Assim como Deus procura adoradores sinceros, Deus procura pessoas que venham fazer a Ele uma oração sincera. Então confessa a Deus como você está se sentindo, o que você fez, o que você precisa fazer para melhorar. Eu tenho certeza que Deus estará lhe respondendo às suas orações, tá bom? E o 7º ponto para que Deus ele venha responder a sua oração, você precisa orar sozinho, você precisa entrar no teu quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor em secreto, e Deus te recompensará publicamente. Você não precisa orar para que todo mundo venha saber que você está orando, não. Oração é um momento de intimidade, de particularidade com Deus. Então você tranca a porta do seu quarto ou num lugar reservado, seja uma sala, uma cozinha, um quintal, aonde você estiver, e fala com Deus em secreto e Deus te responderá publicamente. Há também ainda dentro desse tópico a oração também em conjunto. Você precisa entender que tem orações que Deus ele só vai responder se você estiver acompanhado de alguns irmãos. A Bíblia diz que tudo que ligares na terra também será ligado no céu. E para que ligar na terra precisa de um ponto de conexão. Você precisa estar somando a sua fé com a fé dos seus irmãos. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro ele estava preso, ele estava na prisão, mas a igreja estava em contínua oração, e através da oração da igreja o Senhor enviou um anjo naquela prisão e libertou Pedro daquela prisão. Então, você precisa aprender a orar sozinho, mas precisa também aprender a orar em conjunto, em comunhão com os irmãos. São duas formas que Deus ele vai passar a te responder. Nem sempre Deus vai responder uma oração em conjunto apenas, porque tem coisas que são particularidades, tem coisas que é você e Deus, mas tem situações que você vai precisar da ajuda dos irmãos. Paulo mesmo dizia: orai por mim, para que no abrir da minha boca seja notório a pregação do Evangelho de Cristo, tá? Então, esses são 7 pontos importantes, 7 formas que você precisa colocar na sua vida, se você quiser que Deus ele responda às suas orações. E se você gostou desse vídeo, ficou até o final, eu quero te pedir a sua ajuda para se inscrever nesse canal, para não perder os próximos vídeos que eu vou estar compartilhando nesse canal. E se há algum assunto também que você gostaria de saber, deixa aí nos comentários para que eu possa poder estar te ajudando, tá bom? Eu vou trazer outros vídeos aqui nesse canal também, como orar de maneira que Deus ele venha responder. Eu devo orar de pé, devo orar sentado, devo orar de qual maneira que eu devo agir diante de Deus. Eu devo orar em pensamento, eu devo orar em voz alta. Qual a diferença da oração, da súplica e do clamor? São vídeos como esse que eu quero trazer nesse canal e poder estar te ajudando, tá? Então não perca tempo, se inscreva nesse canal, deixe aqui também nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E eu tenho certeza que se Deus falou com você, Deus também irá falar com outras pessoas. Então compartilhe com aquele seu amigo, com aquele seu irmão que precisa receber esse conselho da parte de Deus e perder de uma vez por todas o medo de orar, o medo de falar com Deus, e aprender a sair deste vídeo cheio da intimidade com Deus, que é o que Deus ele quer. Deus ele quer intimidade com você. Que Deus te abençoe e até o próximo.